vocês. Deixa eu só dar o play no YouTube da Me Poupe. Subiu! Dia de alta na bolsa hoje. A bolsa sobe por quê? Por que que temos um dia de alta hoje? Vocês devem ter visto aí muita volatilidade, muita coisa acontecendo. Por quê? Porque tivemos o payroll, que é o dado do emprego urbano americano, que por acaso é extremamente importante, talvez o dado mais importante da economia mundial, que mostra como anda a criação de emprego lá nos Estados Unidos. Só que o payroll ele veio diferente do que se esperava. O mercado esperava um dado do emprego americano, a criação de emprego nos Estados Unidos menor do que aconteceu. E isso aí fez com que a bolsa caísse, derretesse, caindo bastante, inclusive na parte da manhã. O payroll é divulgado ali às 9h30 da manhã, muita volatilidade, muita queda aí na bolsa, bolsa derretendo, forte queda, né? A bolsa recuou forte com esse dado do emprego americano. Porém, o que que acontece depois do payroll? O mercado ele acaba repercutindo e começa a fazer conta. Como assim começa a fazer conta? O mercado financeiro do mundo inteiro começa a olhar assim e falar: bem, esses dados de emprego, eles significam exatamente o quê? Porque uma coisa é a quantidade de vagas criadas. Criou-se uma quantidade maior de vagas, que se esperava e coisa e tal, porque se cria muita vaga de emprego, o que que acontece? É porque as empresas estão num processo de expansão, né? Elas estão crescendo, e aí é natural que a gente tenha, uma preocupação com o mercado americano, o mercado de trabalho nos Estados Unidos muito forte. Lembrando sempre que se o mercado de trabalho nos Estados Unidos está forte, fica mais plausível do governo americano subir o juro para tentar frear o efeito inflacionário provocado pela maior demanda, né? Se as pessoas estão trabalhando mais, tem mais gente trabalhando, existe uma pressão inflacionária provocada pela compra de produtos, mais gente consumindo, você gera pressão inflacionária. Se existe pressão inflacionária, você precisa aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Essa é a dinâmica, acontece em todo lugar. E aí o mercado olhou e falou: bem, criou-se muito emprego, mais do que se imaginava. E já era. O Fed, o Banco Central Americano, vai subir os juros novamente esse ano. E aí o mercado reagiu mal lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, bolsas caíram. Mira, mas a bolsa fechou subindo. Exatamente. A primeira reação foi essa. Foi isso que aconteceu de início. Mas depois, o que que o mercado começa a fazer? Primeiro reage de imediato. Caramba, aquele barata voa, aquele desespero. Caramba, foi isso que aconteceu. Sim. Mas depois eles começam a digerir as informações. E aí, dentro dessas informações de quantidade de empregos gerados, tem também o valor por hora que se ganha, se as pessoas estão. Se o mercado lá de trabalho americano está mais aquecido, gerando mais emprego, mas se as pessoas estão ganhando mais, a hora trabalhada está valendo mais, porque lá nos Estados Unidos você trabalha por hora, né? Ganha-se por hora. É, e isso também é um dado importante, porque às vezes você criou mais empregos, mas com salários mais baixos. A hora trabalhada valendo menos. Que foi o que aconteceu. Então o mercado começou a digerir e falar assim: bem, vamos ver esses dados. E aí os dados mostraram que o valor pago por hora estava menor. E aí começou a refletir: bem, isso pode ser um indício, pode ser, e aí vai muito do que você quer acreditar, né? E aí o mercado preferiu se agarrar na esperança de que esse pode sim ser um indicativo, uma sinalização de que a economia americana possa estar com uma leve desaceleração. E essa possibilidade pode abrir margem para o Banco Central Americano não subir os juros esse ano.
Claro que a gente tem um dado do o PCI, que é o dado da inflação americana, que o Banco Central americano mais gosta, que ainda vai ser divulgado em relação à inflação de setembro. Isso vai corroborar essa esperança do mercado em que o Banco Central americano não suba mais juros esse ano, tá? Eles precisam dessa série de informações para querer acreditar em alguma coisa ou não. E aí, é, vamos ver o que vai acontecer. De início, foi bolsa sangrando com o resultado do payroll, mas depois o mercado resolveu que queria se segurar, queria. Assim, tem uma coisa também, né? As bolsas, Estados Unidos, Brasil, vem caindo há algum tempo. E isso deixa muitos ativos baratos. E aqui a gente teve também outros gatilhos. Quais outros gatilhos? O petróleo subiu, isso ajuda a alta de Petrobras. O minério de ferro subiu, isso antes do payroll, subiu de madrugada, porque o agente importador lá, o órgão lá chinês, responsável pela compra de minério, já começou a rodada de negociação com as grandes mineradoras Vale, Rio Tinto, BHP, essas grandes mineradoras já projetando as compras para o ano que vem. E esse ânimo já de antecipação de compras e tudo animou o mercado de minério de ferro, que fez o minério subir. As ações de Vale, o ADR de Vale já estava subindo de manhã, ações de Vale também subiram. Isso já ajuda, por si só, o nosso índice a ter uma boa recuperação. Só que aí pesava contra o payroll. Só que aí, a partir do momento que o mercado lá nos Estados Unidos preferiu se agarrar a essa esperança em relação à hora paga e um monte de coisa, e aí amenizou lá as quedas e virou para alta, foi o gatilho que a Bolsa aqui também precisava para virar para alta. Porque você tem Petro e Vale, commodities subindo e elas subindo. Banco do Brasil subindo porque teve recomendação do Bradesco BBI, Banco de Investimento Bradesco, como ação outperformance além da capacidade, com novo preço-alvo em R$ 60. Isso ajudou ações de Banco do Brasil subirem, mercado, as ações de bancos, de uma maneira geral, subindo também, menos, né, mas beneficiadas por essa visão de setor financeiro. E aí você tem commodities, setor financeiro puxando para cima, mercado lá fora resolveu que não era nada tão grave, a gente teve um efeito positivo geral sobre a bolsa, tá? Mas, na minha visão, muito porque os ativos já caíram bastante e tem muita coisa barata. É o que eu sempre falo para vocês. Se a bolsa anda de lado, ela acaba ficando barata, porque o efeito inflacionário, o efeito da inflação sobre os preços das ações, por quê? Porque o preço da ação ele tem que subir, nem que seja só para acompanhar a inflação. Porque a inflação é dada pelo aumento do preço dos produtos vendidos lá no supermercado, posto de gasolina. Quem vende esses produtos? As ações que estão na bolsa. Se elas estão vendendo esses produtos de forma mais cara, o volume, pelo menos nominal, do que é vendido é maior, então o volume nominal do lucro é maior, o volume nominal dos dividendos também é maior e o valor de mercado das empresas também é maior, pelo menos nominalmente. Pode não ser percentualmente, mas pelo menos nominalmente. E aí a gente tem um reflexo na pontuação do Ibovespa. Então, se o Ibovespa fica andando muito tempo de lado ou até caindo, ele vai ficando barato, porque a inflação diz, ó, você deveria ser um patamar bem mais alto, tá? Por isso que cada vez mais é difícil você acreditar. Eu falei isso outro dia, acreditar que a Bolsa vai lá em 91 mil pontos, 93 mil pontos. Cada vez isso fica muito mais difícil de acontecer por conta desse efeito inflacionário. A nossa Bolsa não andou como deveria andar, ela já deveria ter subido muito mais. Os Estados Unidos acaba sendo esse freio de mão puxado das ações, porque a Bolsa tem oscilado aí meio que de lado há muito tempo, e isso tem deixado mais barato, mais barato. Eles acabam querendo se agarrar a qualquer possibilidade como essa, assim, vamos pensar pelo lado positivo em relação ao payroll, em relação ao valor pago por hora que diminuiu. E aí essas pequenas coisas acabam servindo como um gatilho de alta. Não o suficiente para criar toda uma tendência de mercado, mas
para num dia como hoje ser uma recuperação pontual, tá? Por que que eu estou falando em recuperação pontual? Porque se a gente olha aqui o gráfico do Ibovespa, a gente continua com médias cruzadas para baixo, nesse movimento de pivô aqui do Ibov. Eu vou até projetar aqui, para a gente projetar essa, eh, essa queda do Ibov, com alvos bonitinhos, certinhos aqui, ó. Botar os alvos nos lugares certos. E aí, ó, a gente tem alvo aqui nos 110 mil pontos. Alvo da queda do Ibov 110. Hoje foi a 111.598. Deu uma derretida boa e aí depois recuperou. Vamos até no gráfico de 1 minuto para ver como é que foi. Payroll sai às 9h30 da manhã. Aqui, ó, a bolsa abre às 10, né? Então já abriu num baita gap de baixa, já abriu caindo, né? Mercado à vista, né? Abre às 10, futuros abrem às 9, aí derreteu ainda mais, deu um respiro e continuou caindo. Ali pelas 11h30 da manhã, 11h20, é que o mercado começou a digerir essa informação, pensar, fazer conta, aí ela pouco a pouco foi recuperando, fez um pivô de alta. Ali por volta do meio-dia, ela engatou esse movimento mais altista, tá? Mas a parte da manhã, o que a gente teve foi essa visão mais pessimista, tá? Por isso que foi lá embaixo, derreteu e depois deu uma recuperada, fechando positivo. Mas tem a média de 9 períodos aqui ainda forçando para baixo, a média de 72 mais ainda forçando tudo isso para baixo, com alvo no 110.484 como alvo para a queda do Ibov, tá? A gente ainda não tem uma visão positiva graficamente. Hoje, inclusive, rompeu a mínima, fez nova mínima nessa visão de que, ó, cada vez está caindo, caindo, caindo. Se a gente pegar as mínimas, tá fazendo sempre novas mínimas. Aqui, ó, tinha a mínima aqui, que é o fechamento, aí mínima aqui, mínima aqui, mínima aqui, mínima e mínima. Tá descendo uma escadinha. Esse é o movimento que o Ibov está fazendo, cada vez mínimas menores. Tudo bem que hoje fez uma máxima também acima da máxima anterior, deu uma bagunçada, mas a gente ainda tem uma visão mais baixista, mais acreditando que é para baixo, o que é muito bom, né? Porque a bolsa, quando subiu, deu essa esticada aqui, vocês todos ficaram reclamando que, nossa, estava caro, queria ter comprado lá. Então, quanto mais cair, mais se aproximar dos 108 mil, dos 110 mil pontos, mais interessante fica para as compras, tá? Dólar futuro andou de lado, nada de muito diferente aqui, chegou perto lá em cima dos 5,24 no dólar futuro, não à vista, no 5,24, mas fechou ali no 5,17, ainda em patamares bem altos. Petrobras, dia positivo com a alta do petróleo, tá? Ativo continua em tendência de alta, continua apontando para cima. Vale também um dia positivo com a alta do minério, como eu já tinha falado. Ela ainda está em tendência de baixa, com pivô aqui formado, com alvo no 61,80, mas hoje meio que lateralizou, né? Sofreu a pressão da média de 72 períodos. Vamos ver nos próximos dias se ela resolve passar para cima da média ou se ela graficamente sofre essa pressão e tenta ficar aqui. Eu gostaria que ela caísse para montar novamente operação em Vale, tá? YouTube subiu, 3 dias de altas mais interessantes. Hoje subiu bastante, foi testar aqui em cima a região dos 28,30 e corrigiu um pouquinho, voltou ali fechando em 27,90. Tem uma alta interessante, inclusive uma alta maior do que Itaúsa. Lembrando que Itaú está andando de lado dentro dessa consolidação aqui, ó. Dentro dessa consolidação, chegou lá perto da parte de cima, deu uma recuperada, da mesma maneira que chegou aqui na parte de baixo e recuperou até a parte de cima. O que a gente espera? Que bata aqui em cima e volte a cair o Itaú. Itaúsa hoje fez um dia de alta, mas está andando de lado. Ela não conseguiu capturar
esse movimento altista de Itaú. Ela meio que andou de lado, bateu aqui nesse fundo, ali perto do 8,79 e meio que andando de lado, Itaúsa hoje, tá? Fechou aqui no 8,99, mas tem flertado com 8,79, 8,77, que é o alvo desse pivô aqui, né? Chegou lá pertinho, 2 centavos de diferença, no pivô que a gente já tinha projetado para cá. Ela foi lá no alvo, mas como ela não está capturando essa alta de Itaú, de repente esse trade de troca de Itaú por Itaúsa justifica, tá? Banco do Brasil subiu com a recomendação lá do Banco Bradesco Investimento, né? Bradesco BBI, e aí fez uma alta forte, estava subindo. Quando eu estive olhando hoje, quando eu estava na corretora, estava subindo mais de 3%. Subiu 4% hoje. Banco do Brasil, rompendo aqui esse topo, né? Andando aqui nessa região, olhando lá para os R$ 50,90, tá? Bradesco também subiu, deixou para trás aquela queda de manhã, ficou caindo, mas voltou a subir, tá olhando ali para cima. Tem alvo aqui na região dos R$ 15, que é a média de 72 períodos. Vamos ver, tocou 2 vezes aqui a região dos R$ 14. Deu 2 oportunidades para a montagem da Seagull, que eu falei para vocês. 2 vezes deu oportunidade. Vocês montaram a Seagull? Bota aí no chat se vocês montaram, se vocês fizeram a operação aqui da Seagull que eu ensinei para vocês, tá? E aí tá aqui, amparado agora pela média de 9 períodos, né? A média de 9 períodos passa por baixo e segurou Bradesco. Vamos ver se semana que vem se fica operando aqui nessa região, o que seria muito interessante, tá? Sigo montado e verdinha hoje. É isso aí, Daniel. O importante é botar dinheiro no bolso. É isso aí. E aí, vamos ver se Bradesco fica por aqui, tá? Santander também deu a mesma oportunidade e, na verdade, Santander valorizou até mais, né? Deu oportunidade aqui e deu oportunidade novamente aqui, ali nos 25,73. Bateu 2 vezes e já repicou lá no 27,19, na média de 72 períodos. O problema de Santander é que não tinha muita liquidez. Aí foi o que eu falei para vocês. Ó, aí é com cada um para buscar liquidez, mas eu tive conversando com o pessoal lá do BTG, Market Maker lá, para que a gente consiga subir essas operações de forma automática, com opções listadas, para que vocês consigam liquidez. Tipo assim, vamos operar um ativo que não tem liquidez, eles darem essa liquidez, me prometeram que farão. Então, é só a galera se organizar, que aí, inclusive, a operação sobe lá no site da Alten, não precisa nem operar pelo HB, fica mais fácil. Mas aí a saída você consegue fazer pelo HB e coisa e tal, corretagem zero, fica muito mais fácil, mas pelo menos a entrada dá para todo mundo pegar junto, tá? Ambev também, ó, Ambev rebolou aqui no suporte e deu uma boa recuperada hoje. Vamos ver se ela rompe, tem que romper o 13,28 para ganhar força lá até o 13,96, mas a Ambev também deu a oportunidade de Seagull aqui no suporte, como eu falei para vocês, suporte em 12... Pô, não dá para ler aqui. 12 e... Acho que é 12,98, 12,98, suporte aqui para Ambev, tá? E fix no 0 a 0, nada demais. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, como é que ficou o Bitcoin no dia de hoje, dia de alta também. Ficou aqui em queda, mas recuperou e subiu o mercado americano. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para saber que horas que ele fez isso. Aí você pega o gráfico do Bitcoin, ele caiu justamente aqui, ó, 9h30, que horário do payroll derreteu e aí depois voltou a recuperar, recuperou até um pouquinho antes
do mercado normal. Por que que eu estou mostrando isso no Bitcoin? Porque o movimento que ele fez de queda e de recuperação foi exatamente igual à bolsa brasileira, que foi exatamente igual à bolsa americana. E por que isso? Porque o Bitcoin ficou tão grande que ele acaba seguindo os ativos de risco da bolsa americana. Então, mais do que a crença de que o Bitcoin é uma moeda revolucionária, ele agora é um ativo de risco e se comporta como faz movimentos como a bolsa americana e ele tem também a influência dos juros e esse movimento de juro lá que favorece ou desfavorece ou prejudica a bolsa americana, a gente vai ver refletido também no Bitcoin, tá? Então, criptomoedas vão ter esse movimento. Por isso que eu digo para vocês, eu espero alta do Bitcoin no ano que vem. Vai ter o halving do Bitcoin, o evento lá que reduz pela metade a produção de novas moedas, né? Vai reduzindo até que vai ser impossível produzir novas moedas, tem uma produção limitada, diferente das moedas fiat, né? Das moedas fiduciárias, dos bancos centrais, dos governos. Mas, mais do que isso, eu acredito que o Bitcoin suba no ano que vem, por conta do corte no juro americano que o mercado acredita que vai ocorrer lá por perto do meio do ano que vem, segundo trimestre, terceiro trimestre, ninguém sabe exatamente como, né? É sempre uma aposta e vai calibrando essas apostas, mas isso deve ocorrer no ano que vem, que deve impulsionar o Bitcoin. Essa expectativa de fim da alta do juro americano já é refletido aqui, o Bitcoin que estava trabalhando aqui embaixo, agora já começa a trabalhar perto dos 28 mil dólares, tá? Eu falei para vocês que eu estava comprando Bitcoin aqui, comprando o ETF do Bitcoin. Contei umas 2 ou 3 vezes que eu estava comprando, tá? Por quê? Porque eu achava que aqui, base da consolidação, era um valor barato. Falei aqui no giro várias vezes. Ethereum já com gráfico feio, né? Foi lá em cima na média de 72 períodos, sentiu dificuldade e volta a cair, olhando aqui com alvo na queda para 1.530 dólares. Tá? Diferente do Bitcoin, que está numa ascensão, Ethereum, que não é tão relevante quanto o Bitcoin para investidores gringos, para quem está fazendo, vendo como os grandes fundos querendo montar ETF lá fora. A gente já tem aqui ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum, mas eles estão querendo montar isso lá fora. Então, o Bitcoin tem muito mais importância para os grandes investidores do que Ethereum. E aí você vê o gráfico do Bitcoin empinando, tá? Ethereum tendência de baixa, tem alvo aí nos 1.530 dólares nessa queda, tá? Deixa eu dar uma olhada nos ativos. Ambev eu já olhei, Leonardo. Ambev se segurou aí na região dos 13,98, 13,88, tá? Vamos ver se ela lateraliza aqui e volta a repicar até as médias. Se ela se segurar, aí ela reverte tendência. Ainda tem um caminho, tem um chão aí, mas é uma região importante para a Ambev, porque essa região de preço de agora é um forte suporte há 10 anos, né? Aqui era resistência, lá em 2014 se transformou em 2015, se transformou numa região de suporte e desde então tem funcionado muito bem como uma região de suporte, segurando o preço do ativo. Agora vai ser mais uma vez? Não sei, mas já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes em 10 anos. Vamos ver se agora ela bate de novo por aqui e volta lá na região dos 16,15. Vamos ver se segura, se não segura, tá? É... Ah, Deixa eu ver o que mais. Márcia, só compra de call no BBDC4. Maravilha. Gustavo, montou a sigla BBDC4. A compra de call também é uma operação direcional, acreditando que é alta. Basta o ativo subir, dependendo, claro, do strike que você escolheu, basta o ativo subir, que é dinheiro no bolso. É isso, tá? Dinheiro no bolso, tá? VEG hoje ficou no 0 a 0, mas fez nova mínima, reforçando a tendência de baixa. Mas deixa eu botar aqui o Goal. Goal 4, pedido do Vanderlei. Goal, dia positivo, mas em clara tendência de baixa, né? Tocou aqui e rompeu essa região de fundo. E tem ali alvo agora na região dos 9,90.
9,90 aqui é alvo para queda de Goal. Goal com alvo aí na queda de 9,90, tá? Fez mínima em 10,38, mas tem espaço aí para queda, Goal. MDNE, MDNE 3. Moura The Bull, médias cruzadas para baixo, ativo entrando em tendência de baixa, tem um espaço bem grande, tem um meio que suporte aqui, mais região maior de suporte lá nos 5,43, tá? Tem o meio suporte ali nos 8,62, mais lá nos 5,43 é uma região maior de suporte para ela, tá? PT, PTBL3, Porto Belo, né? PTBL3 também, tendência clara de baixa, rompeu o fundo aqui e agora está olhando lá pro 3,41. 3,41 é novo alvo para a queda de Porto Belo, já rompeu os fundos anteriores, né? E agora a queda segue lá para a região de 3,41. Taesa caiu, subiu, hoje caiu, fez nova mínima lá no 33,81. A gente está esperando ela no 33,60, né? Tá pertinho lá do alvo da queda, 33,60. Taesa aí nessa tendência de baixo. Alguém até me perguntou, o aluno ou a aluna me perguntou, um ativo para trocar por Copel. Taesa é uma boa opção. Claro que não deve pagar os bons dividendos que vinha pagando por conta dos investimentos, mas pensando a longo prazo, é um ativo interessante, tá? Copel continua sua trajetória de alta, por isso que essa troca de Copel por Taesa, eu acho que me agrada, tá? Claro que é a escolha de cada um, mas me agrada a troca. HGLG 11, tem um tempo que eu não olho HGLG andando de lado, né? O IFIX hoje também no 0 a 0, DI 29 caiu, mas tendência de alta. Vamos dar uma olhada no 25, acho que também subiu um pouquinho, não, caiu, acabou caindo. Mas eles entraram em tendência de alta. Isso aí acaba impactando fundos de tijolo, como os fundos como o HGLG e outros fundos, o ALZR também, tem andado de lado aí, impactados pela alta do juro futuro, tá? TRPL4, RPL4 caindo também, alvo lá na região do 21,21, que é o fundo aqui dessa consolidação, está lá no 22,30, entrou em tendência de baixa, é um ativo também interessante, igual o Taesa, tá? Vale a pena ficar de olho. Transmissora também, que para mim é o filão da parte de energia, gosto bastante, tá? Tomar água. Siga o NTRPL. Eu esperaria chegar mais perto aqui da região dos 21,70. Depois disso, acho que sim, só que não tem liquidez, tá? E aí, Mira, por que essa região? Porque pensa que nos últimos 3 anos, essa região aqui, 21 e 40, mais ou menos, serviu como um forte suporte para ela. Aqui, 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 aqui. Então, é interessante aí essa operação. Região de 21,50, 21,40 é uma região interessante. Se vocês quiserem, eu posso pedir lá para a Alten para montar a operação em TRPL, porque não tem muita liquidez nas opções, né? Vamos ver aqui a put. Putz, muito pouca liquidez, né? R$ 50, R$ 200. Quando a gente vê aqui o valor transacionado, que é justamente esse aqui, tem pouquíssima liquidez. Para uma pessoa só fazer a operação é muito pouco. Então, a gente consegue chamar aí o market maker para fazer uma operação. Tá? Se vocês quiserem, eu posso pedir para vocês. SIMH3.
SIMH3, Simpar, também em tendência de baixa, médias cruzadas para baixo, olhando aqui para a região dos 7,13, tá? Subiu para caramba, devolvendo aí, voltando aqui para essa região, que é uma região. Empresa de crescimento, o que que a gente tem? A gente tinha uma aposta certeira de que, caramba, o início do corte de juros no Brasil, queda da Selic, vai ajudar as empresas de crescimento. É assim que funciona. Só que lá nos Estados Unidos eles ainda estão na contramão, que é a alta dos juros. E aí, pô, degringolou o negócio, né? Porque se o juro lá sobe, o gringo tira dinheiro daqui, joga dinheiro para lá, e se joga o dinheiro para lá, o dólar aqui sobe, se o dólar aqui sobe, pressiona a Selic para não cair ou cair num ritmo menor. E aí toda aquela expectativa e cenário que era projetado modifica, né? Todo mundo acreditando numa coisa e caramba, não vai ser bem essa coisa aí. E aí o negócio não funciona do jeito que se esperava. Essa é a grande questão. E aí a gente tem quedas como Simpar, Ambipar também não está andando tão bem. Hoje até fechou no positivo, mas foi bem lá embaixo, no 19,28, nessa região. E aí tá, a Ambipar, por exemplo, voltou para dentro da região de consolidação que vem desde o começo do ano. Por quê? Porque, caramba, é agora o juro vai começar a cair. Aí, opa, acho que não vai cair tanto, acho que não é bem agora. Mercado refazendo suas contas, o ativo volta lá a andar de lado, tá? É... Unip 6. Unip 6. Unipar reverteu tendência de alta, de baixa, que vinha aqui, para a tendência de alta, aqui. Agora segue em tendência de alta, mas trabalhando abaixo da média de 72 períodos. Vamos ver se ela vai se segurar aqui e voltar a subir aqui para cima. Como subir para cima é ótimo, né? Mas subir aqui, como fez nessa região, ou se de fato ela vai resolver cair. O que vai dar esse start? O rompimento dessa mínima de hoje. Se ela fizer o que ela vem fazendo há alguns dias, rompe essa mínima aqui, sinal de que ela vai buscar o 74,38, e aí furando principalmente 74,38, ela deve vir aqui embaixo, nessa região anterior, tá? Por enquanto, o que será que vai acontecer? Vamos ver segunda-feira, mas ela está dando pinta de que quer cair. Sanepar continua sua clara tendência de alta. Quando chega perto da média de 72 períodos, sente o suporte da média de 72 períodos e vamos esperar que ela volte a ganhar fôlego e volte a subir, tá? Tirar esses Fibonacci aqui, porque ela já superou tudo isso, já deixou para trás todos esses, inclusive bateu no alvo aqui do 23,92, foi no 23,96 e está aí positiva, bem positiva, subindo, subindo, subindo. A gente que fez trade durante, sei lá quanto tempo, em Sanepar, Seagull, eu encarteirei Sanepar numa Seagull que não deu certo, eu preferi ser exercido do que ficar rolando. Eu falei, não, quero comprar a ação. Se for para ser exercido, quero. Era um preço muito interessante. E aí o ativo disparou, né? Que era o que a gente esperava, que a empresa de qualidade, uma hora ou outra, vai subir, tá? RZAT11. O Actium. Eu não gosto, vocês sabem que eu não gosto de. Primeiro, não gosto de IPO. Fundo que começou esse ano, não gosto. Eu prefiro comprar logo depois do IPO. E aí depois começou a performar. Andando de lado, não sei que fundo é esse, mas pelo movimento do gráfico, me parece um fundo de tijolo. Ou da Risa, tem que olhar lá a composição dele. O certo é fazer isso aqui, ó. Como eu não conheço o fundo, o certo é entrar no site do Clube FI. Deixa eu. Vou me logar aqui, vou abrir aqui para vocês verem, para a gente olhar as informações do riso. Pronto, abri aqui. E aí eu vou botar RZTA. Não, não é o Riso Terrax. Deixa eu ver qual.
É o RISA AT. RZAT. RZAT ontem, é o RISA AT. Aí a gente vai aqui, ó, nos comunicados. Vou abrir o último relatório para saber do que se trata. Porque eu olhei o gráfico ali, mas gráfico para fundo imobiliário é um negócio que eu não gosto muito, tá? E aí, pelo gráfico, eu diria que é um fundo de papel, de tijolo, mas será que é? Vamos ver. Dividend yield, valor de mercado. Como ele está com dividend yield alto, 14% anualizado, quase 15%. Isso aí é pagamento de fundo de papel. Vamos ver aqui. Receita imobiliária, receita financeira. Vamos ver. Tem uma distribuição ó, que vem caindo mês a mês. É um fundo novo. Vamos ver aqui, ó, o tipo de ativo que ele tem dentro da carteira. Anexo, ano de construção, área, terreno, propriedades. Tem um CRI e tem mais ativos, né? Então ó, é isso mesmo. Ele é um fundo de tijolo, ou seja, de propriedades. E aí ele tem aqui descrito quais são. É um fundo inclusive com operação em desenvolvimento, compra de terreno para construção, me parece, de galpão logístico da rede Monte Carlo. Tem aqui, tem vários tipos de ativos espalhados pelo Brasil, tá? Agora a gente já conhece o fundo um pouquinho melhor, né? Já tem uma ideia, a grosso modo, do que ele faz. O que me chamou mais a atenção é que o dividendo está caindo, né? E aí vale a pena entender por que esse dividendo está caindo. E aí o crescimento da cota foi mais por conta da expectativa da queda do juro futuro. E aí essa expectativa bem que acabou, o fundo começou a andar de lado, podendo inclusive cair. Se o dividendo continuar em queda, é possível que a gente tenha uma queda na cotação desse fundo. Por enquanto ele está andando de lado, tá? Esse andar de lado é porque a gente tem todas essas questões do dividendo e da preocupação com o juro futuro. Beleza? HGRE11. O Luiz perguntou o que eu acho do RZTR, do Risa Terrax. Eu acho a tese interessante, tá? Eu recomendei ele já no passado. Eles fizeram um movimento bem interessante, bem bacana aí na venda de uma fazenda com a TIR, um retorno aí bem interessante. HGRE, não vi notícias sobre a HGRE, mas cai até bastante hoje, descolando do mercado. O IFIX nem caiu, o IFIX ficou no 0 a 0, entrando em tendência de baixa, falando graficamente, entrando em tendência de baixa, mas não parei para procurar notícias sobre ele. Tá? Lá no Clube FI tem um fórum, então eu sempre olho lá para entender o que o pessoal falou, não falou, tá? Ana pediu CPTS 11. Ana San. Continua ali, subindo, tendência de alta para o CPTS, bateu lá perto da média de 72 períodos e está aqui pouco a pouco fazendo sua trajetória de alta, olhando lá para os 9,06. Continua subindo, é o que a gente espera desse ativo aí, tá? Tiago pediu Engie 3. Engie andando de lado, né? Furou as médias para baixo, aí voltou para cima, aqui em cima, aí caiu para baixo de novo. Tá aqui numa região de suporte, se segurando por aqui. Vamos ver se Engie se consegue, de fato, se segurar por aí ou se rompe essa região dos R$ 40, porque aí ela entra em uma clara tendência de baixa. Por enquanto, ela está dentro de uma região de consolidação, tá? Mas se romper, volta aqui para a região dos 37,23. O que não seria ruim, porque aí a ação cai, fica mais barato para comprar, tá?
Semin 3, a Jane pediu. Semin lateralizando, né, há bastante tempo, mas flertando com a parte superior aqui dessa consolidação, região dos 4,80, tá? Médias cruzadas para cima, essa aqui é a base da consolidação, que já vem desde o início do ano, mas brigando aqui na parte de cima. Seria interessante que ela caísse como está caindo, de repente parar por aqui e voltar a subir, seria bem bacana. A gente pode até projetar aqui um Fibonacci para ver, ó, mais ou menos. Já está numa região que ela podia parar de cair. Romper a máxima do candle de hoje na segunda-feira abre uma visão mais clara sobre a possibilidade de alta do papel. Aí sim a gente vai poder até traçar um pivô, mas está numa região de 38,2 na correção de Fibonacci, que é interessante, tá? Semin aí interessante. Semin que faz parte daquele índice que a Bolsa criou e que o Nubank criou o ETF sobre ele como empresas boas para pagadores de dividendo, tá? A Lup 11, a Lupar. A Lupar andando de lado, né? Consolidando já há bastante tempo, agora trabalhando abaixo da média de 72 períodos, é, dentro desse movimento aqui, ó, dessa consolidação, andando ali de lado, a Lupar. O que esperar dela? Que ela continue nesse movimento de zigue-zague, nada muito diferente disso, tá? CEMIG 4. CEMIG 4 também. As elétricas, o que não está caindo está andando de lado. Nada assim muito empolgante, mas elétrica, ela é um setor mais defensivo. Ou seja, quando sobe, não vai subir muito. E é natural que muitos investidores vejam a oportunidade em fazer o trade, ou seja, ficar posicionado em ações mais resilientes numa época de maior incerteza e numa época em que se acredita que começamos um ciclo de baixa, bolsa vai superandar bem com esse ciclo de baixa de juros nos próximos anos, a galera começa a migrar de ativos mais resilientes para ativos de maior risco. E isso pode justificar o setor elétrico andando um pouco mais de lado, porque se não cai muito, também não tem motivo para subir tanto, né? É muito normal esse movimento, tá? É... MGLU3, Magalu que estava em tendência de baixa, né? Hoje, dia positivo, varejo de uma maneira geral, mas mesmo assim ainda negativo. Mas mira, como positivo e negativo? Ela fechou abaixo do fechamento de ontem, então ela caiu, mas foi um dia de recuperação, porque era para ter caído muito mais, tá? Vamos ver se Magazine Luiza se segura por aqui, ou se ela vai buscar ali o 1,46, que é alvo para a queda dela. 1,46 é alvo no ativo que está em tendência de baixa. Tá? Pira, mas não vai se sair bem com a queda dos juros? Sim, mas é aquilo, né? Vai cair até parar de cair. Ela tinha aqui uma região de consolidação bem interessante, de suporte, mas ela caiu, furou suporte, desde aqui que ela vem numa queda constante. Igual Casas Bahia. PHIA3. Casa Bahia também. Só que ela está na tendência de baixa já há muito mais tempo, né? Desde a época que era via. Hoje meio que andou de lado, só que andou de lado na tendência de baixa, tá? Anda de lado há alguns dias, não significa que, caramba, agora vai subir. Nada mudou, tá bom? GGBR4. GBR4, tendência de baixa, rompeu os fundos aqui, ó, essa região de fundo, tem alvo lá no 22,21, tá no 22,40, só mais um pouquinho ela atinge o alvo, tá? É... Professor, qual a explicação dessa reversão da bolsa após a análise detalhada do payroll? Parece que as negociações são iniciadas sem avaliação. O que acontece? O mercado ele é muito reativo. Aconteceu um dado, reage a esse dado. Depois vai fazer conta. E aí a galera começa a digerir, fazer conta, ou reage a esse dado, a bolsa cai muito,
e aí depois, pô, caiu demais, os exageros eles corrigem. Por isso que eu digo que no curto prazo, o mercado é irracional. Ele é racional no longo prazo. Depois que deu tempo de assentar a cabeça e fazer conta, aí o mercado ele é racional. Ele pensa, caramba, no curto prazo, ele é irracional. Apenas reage no calor da emoção e aí depois vai fazer conta, que foi o que aconteceu hoje. Fizeram, pô, o dado veio acima do que se esperava, esperava menos geração de emprego. Ih, ruim, bolsas para baixo. Depois é que para ler, para pensar, para fazer conta, tudo isso. E aí sim, é menos pior do que se imaginava. E se caiu muito e agora é menos pior, há espaço para um crescimento, para uma correção. Beleza? BBSE 3, BBSE em tendência de alta, né? Tem um tempinho que eu não olho o BBSE médias cruzadas para cima, tá olhando aqui para a região dos 37,79, alvo aí nessa alta de BBSE, devagarzinho. Porto Seguro que já fez esse movimento de alta, já está bem mais perto aqui do topo, 29,43, e agora está lateralizando aqui nessa região, mas olhando aqui para cima. Vamos olhar já que eu estou aqui, Caixa Seguridade, essa é a que mais subiu, né? Tá ali, já rompeu o topo, já fez máximo histórico em 11,62 e junto com Porto Seguro são as que a gente está posicionado e a expectativa para ela que ela continue subindo, tá? Vamos ver onde ela vai ter dificuldade, mas ela tem espaço aí para valorização, tá bom? Maria do Carmo, o IPCA 45 chegou a 6,13. Aproveitou um pouquinho, então você deve ser aluna do MBA, deve ter assistido a aula de ontem, quando eu falei de região de compra do IPCA 2045, 2035, agora é mais o IPCA 2045, que acima de IPCA mais 6, historicamente, é uma taxa muito boa para se embolsar com o IPCA 2045, porque sobe ali acima de IPCA mais 6, e depois ele tende a cair, tá? IPCA mais 6,13 pegou uma boa taxa. Ele pode subir a IPCA mais 6,50? Pode, mas IPCA mais 6 já é uma taxa excelente, tá? Galera, por hoje é só. Botem nos comentários o que vocês querem para o giro de segunda-feira, que aí será um prazer inenarrável estar com vocês e brincar com vocês. Obrigado, bom final de semana e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Beijo!